Então, eu vou começar contando como que é a rotina aqui na escola. Depois, a gente trata dos casos de manhã, tarde, horário, turma que está sem algum professor, alguma coisa que vai ser particular. Mas, no geral, né, o aluno vai chegar e vai ficar na fila nesses pontinhos que estão marcados aqui ao longo do muro lá do portão de entrada. Quando entra, a pessoa que está na portaria vai verificar se o aluno é daquele dia mesmo, se é da turma A, né, se for o caso do dia da turma A, ou se é o aluno da turma B, e libera o aluno para entrar. Quando libera para entrar, aqui dos dois lados da lateral da escada, ó, já tem os dispensers de álcool em gel. E aí o aluno já pode se higienizar para ir para o caminho da sala de aula. Tá? Quando ele vai para a sala de aula, enquanto o professor não chega, nós criamos esses pontos de espera. Então, todas as salas de aula têm esses dois bancos e tem o aviso de manter distanciamento, né? Se precisar de algum outro aviso, vai estar aqui nesse mural, mas o aluno fica ali com a sua turma, né? Ele não vai ficar andando pela escola, ele fica ali e se cumprir exatamente o que a gente está pedindo no nosso protocolo, ele vai ficar aqui nesse lugar, ou sentadinho ou em pé aqui por perto, ele vai ficar nesse ambiente por no máximo 2 ou 3 minutos. E aí já entra para a sala de aula. Tá? Todas as salas de aula estão com as carteiras espaçadas, tem até mais de 1,5 m aqui entre as carteiras, tanto do primeiro ao terceiro aninho, que são as carteirinhas vermelhas, quanto a dos alunos maiores, né? E os ventiladores estão funcionando, os aparelhos de ar-condicionado estão funcionando, mas, de regra, a sala de aula deve ficar com a ventilação natural, porta aberta e as janelas também abertas. Como está muito quente, se precisar ligar o ventilador, pode ligar o ventilador. Se não resolver o ventilador, pode ligar o ar-condicionado, mas aí tem a cada intervalo de aula, né, a cada intervalo de 50 minutos, deve ser aberta a sala, ligar o ventilador para trocar o ar. Né? Toda sala de aula tem o dispensador de álcool em gel. Então, ele já vai entrar higienizadinho já, né? E vai para a carteira dele. Se ele precisar, tocou em alguma coisa, ou pegou, de repente, a mochila que caiu no chão, alguma coisa assim, antes dele começar a atividade, ele pode ali e fazer a higienização das mãos. Tá? É assim que aconteceu do aluno espirrar, teve qualquer coisa, ele vai seguir aqui para os lavatórios. Entre lavar a mão e passar o álcool em gel, é sempre preferível que o aluno lave as mãos com água e sabão, né? Que além de tirar as bactérias, ele tira a sujeira. O álcool só inativa as bactérias, né, e os vírus. Ele não limpa. Se você tiver com a mão suja de alguma coisa e você passar o álcool, possivelmente ela vai continuar suja com aquela coisa. A sujeira está lá, ela pode não ter mais a bactéria. Né? Então, tem aqui as torneiras automáticas aqui com o dispensador de sabonete líquido e o dispensador de papel toalha. E aqui estão os bebedouros. No formulário que nós passamos para as famílias, a gente perguntou se o aluno tinha garrafinha. E a grande maioria respondeu que tem a garrafinha. Quem não tiver a garrafinha, avisa a professora que a gente dá um jeitinho de organizar. Tem a canequinha que a escola recebeu, ou a gente arruma uma outra garrafinha para ele. Mas o ideal, por 2 motivos, né? Primeiro que Ribeirão está extremamente quente e seco, então a hidratação ela deve ser mantida bem feita diariamente ali para problemas de saúde. E a garrafinha impede do aluno ficar andando muito, saindo da sala para beber água e tal. Né? Então, tem 2 lugares aqui nesse bebedouro, né? Nessa mesma parede. Aqui, o aluno vai encher suas garrafinhas e aqui ele vai lavar as mãos. O local onde lava as mãos não enche a garrafinha. E o local onde enche a garrafinha não lava as mãos. São 2 separados, tá? Por conta do protocolo. Precisou sair, pede para a professora libera, ele vem, faz o uso
do lavatório ou do banheiro, né? E tem material de higiene, a gente tem bastante material de higiene, só que é importante que os alunos saibam que não dá para ter desperdício, né? A gente tem uma quantidade boa de material, só que se eles continuarem achando que o papel higiênico é para fazer bolinha e enfiar no vaso sanitário, ou que é para ficar fazendo guerrinha com o sabonete líquido, a gente vai chegar numa situação que não tem como manter o abastecimento normal, né? Então, o uso consciente, sem desperdício, é papel da família ajudar a orientar. Falou, se você não desperdiça em casa, você não pode desperdiçar também lá na escola. Tá? Aí, deu a hora do recreio. Esse local que eu estou mostrando aqui é aquele ao lado da caixa d'água. Então, e perto desse bebedouro aqui. Dá até para ver, né, ó, no cantinho direito aqui, os risquinhos, ó. Então, deu a hora do recreio, os alunos vão formar a filinha e vão passar ao lado dos lavatórios, vão lavar as mãos para poder entrar no refeitório. Aqui vai ter uma pessoa na porta falando qual se já pode entrar ou não, porque a gente não quer fila dentro do refeitório. Então, a hora que quem estiver lá pegando o seu alimento, já estiver quase saindo, a gente libera o próximo. Tá? Lembrando que ele já lavou as mãos, ainda está de máscara, vai entrar no refeitório. Se acontecer alguma coisa, ele precisar, tem do lado esquerdo aqui, tem álcool em gel. Senão, ele vai pegar o pratinho dele, ou a fruta, ou seja lá o que for, e vai pegar uma folha desse papel toalha aqui. E esse papel toalha é para a hora que ele se sentar, tá pronto lá, ele vai começar a refeição dele, aí ele dobra o papel toalha e põe a máscara em cima para que ela possa ser utilizada depois, após a refeição. Esse foi o método que os médicos colocaram, né, os infectologistas colocaram. O certo é tirar a máscara e deixar em uma folha de papel toalha para poder reutilizar. Tá? Ainda sentado, ele põe de volta a máscara dele, e vai jogar fora o lixo que ele teve, e ao sair do refeitório, ele torna a lavar as mãos. Agora ele lava as mãos aqui do lado direito. Então, quem estiver entrando vai estar lavando as mãos aqui do lado esquerdo. Né? E quem estiver saindo do refeitório vai lavar as mãos aqui do lado direito. Tá bom? E tem os avisos lá de como lavar as mãos, cuidados que deve ter, o dispensador de sabonete líquido, de papel toalha. E aí ele volta para a sala de aula. Né? Quando ele volta para a sala de aula, quer dizer, ele vai terminar de fazer o recreio dele, e ele ainda vai ter ali alguns minutinhos que ele pode ficar, ele não vai ficar 20 minutos se alimentando, normalmente eles terminam antes. Então, o recreio está dividido, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, né? E aí ele vai ficar sentadinho em algum dos locais que estão disponíveis ali para ele ficar, e a hora que ele voltar para a sala de aula, que a professora abrir a porta, que eles estiverem lá acomodados, aí sim é feita a troca da máscara. Tá? Não, a gente conversou bastante, o pessoal os médicos também orientaram, fazer essa troca e ele ficar com a máscara suja ainda ali durante o recreio, ou trocar por conta, isso aí não dá certo. Então, o ideal é que ele se mantenha com essa máscara até a hora que ele voltou para a sala de aula. Tá? A escola inteira está marcada com alguns avisos, né? Manter distanciamento, utilizar máscara, utilizar álcool em gel, lavar as mãos, evitar tocar os olhos e a boca. E uma coisa que agora só depende dos pais. Sintomas. Percebeu que seu filho está com tosse, com o nariz escorrendo, com febre. Normalmente ele não tem esses quadros. E apareceu um quadro, né, diferente, não manda para a escola. Se mandar e a gente perceber que esse aluno está com uma tosse persistente, com uma coriza que tá atrapalhando até ele conseguir permanecer tranquilamente na sala de aula, a gente vai ligar para o pai vir buscar e fazer o procedimento que a vigilância sanitária passou para a gente. Né? Então, eu tenho certeza que é alguma coisinha boba. Você pode ter, mas a escola, os outros colegas, as outras famílias não precisam, não podem correr esse risco.
né? Então, percebeu que não está muito bem, o aluno não acordou muito legal, é melhor você avisar, manda um WhatsApp para a gente, falar, não vai, porque ele está com uma situação assim, vamos observar, se persistir, você encaminha para o médico e aí a gente faz todas as orientações para vocês, tá? Por quê? Se esse aluno vem com tosse, ele fica tossindo durante a aula, e depois a gente descobre que esse aluno está infectado com Covid, a gente vai ter que fazer todo o mapeamento dos locais que ele teve, as turmas que ele interagiu, e todas as pessoas que tiveram contato ficam impedidas de voltar presencialmente na escola. E dependendo da situação, a gente corre o risco de ter que fechar a escola de novo, né? E aí a gente não pode passar por uma situação dessa, a gente tem que caminhar para tudo correr bem, para logo a gente estar com 100% novamente. Tá? E aquela história, não adianta, a escola pode fazer tudo, se a família não colaborar nessa questão de identificar e não arriscar, fica complicado para a escola resolver. A única forma de resolver é a gente ligar e pedir para o pai ou para a mãe vir buscar. Lembrando que a gente está falando de um protocolo da vigilância sanitária, de um decreto municipal, e isso tem respaldo legal para a gente exigir e depois, se precisar, né, encaminhar para os locais pertinentes. Tá? Não é, eu não quero buscar. Você não pode não querer. Tá? A gente está falando de um decreto municipal. Tá bom? Então, a escola está inteirinha identificada, sinalizada. Esse local aqui, eles adoram jogar o ping-pong, jogar o pebolim. Por enquanto, não pode. Eles vão poder ficar sentados aqui nos bancos amarelos aqui, que está com o distanciamento que precisa ser resguardado. Tem os bancos redondos também com distanciamento. Tem alguém com o microfone aberto. Aí, tá? Por enquanto, a gente está mantendo os alunos que aparecem com algum sintoma, enquanto a família não chega, aqui nesse local, que fica pertinho da minha sala, tem o pessoal da secretaria, sempre tem alguém que não está na sala de aula por aqui por perto, é isolado dos demais alunos, então a gente vai ficar com os alunos por aqui, e no período da tarde é sol, a gente já está colocando esses alunos ali do lado do refeitório, tá? Mas tem que ser local arejado, não pode ficar dentro de nenhuma sala, tem que ser algum local arejado, com sombra. Então, de manhã a turminha fica aqui, quem apresentar algum sintoma, e à tarde, como aqui já bate sol, ali ao lado do refeitório. Né? Essa é a rotina do aluno, como que ele vai caminhar dentro da escola. Aí, eu vou passar, agora é rapidinho, tá? Os horários. Turma da manhã, né? Do 1º ao 5º ano, os alunos... Isso aqui acho que a Patrícia já até colocou nos grupos. Já passei, Matheus, já passei para ele, sim. Tá. E aí é muito importante, porque quando a gente fala que 6h55 os alunos do 1º ao 5º ano têm que chegar, não pode acontecer igual aconteceu segunda-feira, que 15 para 7 já tinha aluno. 15 para 7 não é 5 para 7. 15 para 7 eu nem tenho funcionário para ficar olhando alunos. Os funcionários estão terminando de fazer a limpeza. Ficou fechada a escola sábado e domingo. Na segunda-feira eles estavam correndo para tirar muita terra, muita poeira. Não tem quem fica. Tá? Então, é para seguir rigorosamente o horário. Eu prefiro que você chegue atrasado, 7h05, 7h10, 7h15, porque já chega e já vai para a sala de aula, né? Do que chegar um pouco mais cedo e esse aluno ficar ali sem supervisão. E sempre foi uma briga nossa isso, né? Nunca tem funcionário suficiente, ainda mais agora em questão de pandemia. Então, o horário da entrada da manhã, do 1º ao 5º, 5 para 7, do 6º ao 9º, 7 e 5. Quem tem irmãos, se puder optar pelo horário mais tarde, eu tenho um filho no 5º e outro no 6º, então vem às 7 e 5, não tem problema nenhum, tá bom? Durante a entrada vai ser formada a fila lá do lado de fora, vai verificar se o aluno é da turma A ou turma B. Muito cuidado, o seu filho ele é do 5º ano A, isso não quer dizer que ele é da turma A, ele é do 5º ano A, e o 5º ano A tem a turma A e a turma B. A gente teve alguns casos de confusão
nesses 2 dias onde o quarto... Ainda estão, viu, Matheus? Eu acho que eu respondi agora à tarde umas 3 mães em relação a isso. Então, essa isso... lista... Uhum. Essa lista está rodando já há pelo menos 20 dias. E agora que muitas famílias se atentaram que é uma lista importante, estão começando a observar. Então, não estamos falando de qual sala que seu filho está. Seu filho ou sua filha está no 6º ano A. Mas você vai olhar se ele é do 6º ano A, turma A ou turma B. Tá bom? Então, após a entrada, faz a higienização e aguarda a chegada. De manhã, a gente servia aquele ou um leite ou um pão. Agora não tem esse café da manhã. Ele foi unificado junto com a fruta ou o lanchinho do recreio. Então o recreio agora está com um cardápio um pouquinho mais reforçado do que era antes, porque não existe mais o café da manhã. Tá? Aí o recreio nós dividimos em 3 partes. Às 8h50, primeiro, segundo, terceiros anos, às 9h10, quarto e quinto, às 9h30 do 6º ao nono ano. Tá? Os professores vão deixar os alunos no refeitório, já sentadinhos, e vão lá fazer o recreio deles, tomar um café e tudo mais. Aí nesse momento eles ficam com o pessoal do apoio da escola. Terminou o recreio, terminou o lanchinho, eles voltam para o pátio. As professoras de educação física estão dando ideias de brincadeiras que não exigem toque, que não exigem chegar perto um do outro, que dá para fazer à distância, que eles vão conseguir se divertir e com segurança. Porque se não der certo isso, a gente vai ter que fazer o recreio inteirinho dentro da sala de aula. Serve o lanche dentro da sala de aula, a professora nem sai da sala de aula e a gente termina depois a aula 20 minutos mais cedo, porque o aluno nem vai sair da sala de aula. Eu acho que pedagogicamente isso não é bom. Por isso que eu estou pedindo para as famílias ajudarem a gente nesse compromisso de orientar, pedir para seguir os protocolos. A gente... eu não pude ir nem ontem, nem hoje, porque eu não tenho os 14 dias lá, nem eu nem a Patrícia, né? Mas eu fiquei olhando na câmera. Boa tarde. Boa tarde. Matheus, eu não estou te escutando. Tem mais alguém com problema de áudio? Tá normal. Aqui tá normal também. Tá? Tenta aumentar o seu aí, porque parece que tá bem baixinho, mas tá dando para ouvir. Deixa eu Pra ver mim também tá normal, Matheus. Tá normal? Deixa eu só ver se eu tô no microfone. Pra mim também tá normal. O meu Gente, está no muito começo baixinho, pra mas mim tava ruim, mas agora ficou bom. tá muito baixinho, mas vai dar para eu conseguir escutar. Obrigada. Se puser o fone de ouvido, fica bom. Se tirar, fica baixo. Experimenta. Eu tô no pra mim tava bem baixinho certinho também, mas agora acho que voltou ao normal. Eu tive que mudar de fone para ficar melhor. Então vamos lá, vou falar um pouco mais alto também. Onde que eu tava? Aqui. Não é aqui. Abre. É PowerPoint que eu tava, né? Aqui. Matheus, você estava falando sobre o horário de lanche do pessoal da manhã. Eu tô achando o arquivo aqui. Achei. Então vamos lá. Aí tem o horário de lanche. Eles vão ficar no recreio, lá no pátio, desde que a gente consiga... Eles estão ficando. Esses 2 dias ficaram bem, né? O 4º e 5º ano foram as turmas que puderam ir presencialmente. Não tiveram algum problema de comportamento, nada. Mas se a gente perceber que eles acostumaram e que ficaram mais à vontade, tivemos algum problema, a gente faz essa alteração para o recreio inteirinho dentro da sala de aula. Tá? E após a refeição, é feita a lavagem das mãos. Ao retornar
a sala de aula será feita a troca das máscaras, e as máscaras usadas deverão ser colocadas em um saquinho plástico, um saquinho qualquer, tá? Do Sabem Água, do Toninho, como a máscara está suja mesmo, você vai guardar em qualquer saquinho e deixar dentro da sua mochila para poder lavar e utilizar no dia seguinte. O almoço, a partir das 11 horas, aí é que é importante, ó. Quarto e quinto ano, 11 horas eles já vão almoçar, 11h15 eles terminaram o almoço. Quem tem filho lá do quarto e quinto ano, 11h15 já pode pegar, não tem problema nenhum, porque eles vão voltar para a sala para aguardar a família ir buscar, tá? Às 11h15, a gente vai fazer com o primeiro, segundo e terceiro aninho. A gente fez assim porque o primeiro, segundo e terceiro aninho já terminou, se a família estiver lá, é mais difícil de controlar, né? Então, a família está lá, terminou de comer, a família já chama e já leva para casa. E do sexto ao nono, onde tem a maior parte dos alunos que acabam indo embora sozinho ou em grupinhos e tal, eles vão sair, vão almoçar, terminou o almoço, eles já podem ir embora ou aguardar a van, e seja qual for o caminho. O nosso grande medo é recreio e saída. Então, só vamos ter problema de contaminação se o recreio e o almoço der algum problema. Não tem chance. A sala de aula, você lembra as fotos? Como é que está totalmente espaçado, sala bem ventilada, com bastante material de higiene. É muito difícil a gente ter qualquer situação dentro da sala de aula. Agora, tirou a máscara no recreio, é o momento que a gente fica mais vulnerável. Então, deu certo, de 11h15, quiser ir buscar, não tem problema, é melhor, porque evita a aglomeração, tá bom? Durante a refeição, coloca a máscara na folha de papel, toalha, e torna a colocar após a refeição, tá? E aí faz a limpeza das mãos para poder ir embora para casa. Saída, a partir das 11h15, os responsáveis já poderão buscar os estudantes. A Carol vai estar lá, chama pelo microfone e a gente já libera, tá bom? Seguir rigorosamente o horário e o dia da turma, a garrafinha com o nome, quem não tiver garrafinha, só chegar e avisar que a gente vai dar um jeitinho, colocar o nome na máscara. A segunda máscara a gente vai trocar após o recreio e vai colocar em um saquinho plástico. Em dia de educação física, não se preocupa nisso nessa primeira semana, tá? A gente vai avisar depois, horário de educação física ficou assim, assim. Então, no dia da educação física, é recomendável trazer uma terceira máscara. Quando corre, faz as brincadeiras lá na quadra, apesar de não ser futebol, não ser vôlei, pode ter polichinelo, pode ter brincadeiras de dançar, de se movimentar. Só não pode ter contato físico, mas usar a quadra para brincar pode. Vai suar e molha a máscara, tá? Então é recomendado uma terceira máscara. E não será permitido trazer o lanche de casa. Tudo bem? Isso é o mais importante aqui pra gente. Aí, quando a gente fala da tarde, que é quase a mesma coisa, o que muda é que a tarde já começa com o almoço. 20 para 1, vem para a escola só quem vai almoçar, e 1h vem o restante dos alunos para já ir direto para a sala de aula. Tá? Faz a fila, vê se o aluno é da turma do dia. Quem for almoçar, faz aquela filinha ao lado do refeitório, lava as mãos, tira a máscara, faz a refeição, torna a colocar a máscara. Tá? E o recreio, 14h50, 15h10 e 15h30, também na mesma divisão do recreio que nós fizemos com as turmas da manhã. E durante a refeição, colocar a máscara em cima do... Isso, vai martelando isso na cabeça do seu filho, da sua filha, né? Você só vai tirar na hora de comer. Terminou de comer, não fica batendo papo, você está sem máscara, ou o coleguinha está sem máscara, a distância já é menor, o local é mais fechado. Terminou de comer, põe a máscara e já sai do refeitório para não ter problema nenhum. Tá? E aí, depois do recreio, os professores vão conduzir a troca.